O consumo de açúcar, especialmente aquele açúcar branco refinado, está ligado diretamente ao risco de ter problemas como diabetes, obesidade, colesterol alto, entre outros. Hoje, nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre os malefícios do açúcar com a nutricionista Carolina Hilley. É vida saudável para você. Vida saudável. Oferecimento Mateus. Somos um só coração. E Universo Saudável Gourmet. Coma bem, viva melhor. Carolina Hilley, nutricionista, nossa convidada, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigada, eu agradeço sempre a participação aqui nesse programa maravilhoso. E o nosso tema hoje, gente, é sobre o açúcar. Mas eu quero te fazer logo uma pergunta que eu acho que ela é chave para a gente desenvolver o assunto. Desde quando a gente realmente passou a consumir o doce? E existe mesmo essa necessidade de se ter o doce na nossa alimentação? Essa é uma pergunta assim, excelente, que é a origem de tudo, é a base. Na verdade, o ser humano ele não precisa consumir esses tipos de açúcar aqui. Por quê? Porque ao fazer o desmame, né, a criança, o bebê, ao fazer o desmame aos 6 meses de idade, a mãe começa a introduzir os alimentos, a frutinha, né, o suco, e aí é que mora o perigo. É a partir daí que o ser humano começa, infelizmente, a ter o primeiro contato com esse alimento tão nocivo que a gente sabe que é para a saúde. Bom, aqui a gente tem 4 tipos de açúcar. Nós temos esse açúcar comum, que é aquele açúcar refinado. Temos o açúcar de coco, o demerara e o mascavo. Eu queria que você explicasse a diferença de um para o outro. Alciné, hoje ainda bem que assim, eu conheço já muitas pessoas, né, pacientes meus e pessoas assim diversas que eu converso, que já aboliram esse açúcar, que a gente sabe que ele é altamente nocivo para a saúde. Na verdade, ele nem é considerado alimento, né? A gente chama de alimento caloria vazia na nutrição, porque ele é somente calórico. Tá? Ele te dá um aporte de energia, um carboidrato, vamos dizer, altamente ultra, super refinado, tá? Que te dá um pico de insulina muito grande, ele eleva muito a tua glicemia sanguínea, tá? Porque o que o pâncreas faz quando você come algo bem açucarado? Ele libera logo rapidamente a insulina para tirar esse açúcar da corrente sanguínea. Ele pode ser considerado, então, um grande vilão? Um grande vilão. Hoje, na medicina, na nutrição, na ciência, o açúcar branco é um grande vilão, totalmente dispensável. Queria que você falasse um pouco da diferença desses 3 aqui para aquele lá, né? Olha, esse realmente é um açúcar que a gente descarta, condenado. Por quê? Porque ele passou por um processo de refinamento que quando ele era in natura, tá? O açúcar ele é da cana, né, pessoal? Ele vem da cana. Então aqui, pode dizer que é a rapadura in natura, esse é o mascavo. tá? É o mascavo. Então ele passa por um processo de refinamento que faz ele ficar bonitão assim, bem branquinho, né? Lindão, entre aspas, como se fala. Então o mascavo seria mais saudável para se consumir? Exatamente, porque ao passar pelo processo de refinamento, o açúcar ele perde as propriedades nutritivas, alguns minerais importantes, vitaminas. É claro que também não tem muita coisa aqui. Porque às vezes a gente fala assim, quando o alimento é nutritivo, algumas pessoas querem logo consumir muito. Não, aqui a gente tem umas fontes de vitaminas e minerais, mas nada que justifique consumir tanto. Por quê? Porque ele eleva a glicemia sanguínea do mesmo jeito que o açúcar branco. E o demerara? Aí qual é a diferença do mascavo para o demerara? Porque o demerara ele já está mais claro, porque ele sofreu um processo de refinamento, mas ele ainda conserva essas propriedades nutritivas. Tá bom? Então, ele é melhor do que o açúcar branco. Inclusive, a gente tem açúcares hoje orgânicos, que são versões até melhores. Tá bom? Tanto do mascavo quanto do demerara. Tá? Então, é melhor consumir. Tem pessoas que não gostam do mascavo, primeiro, no suco, crianças, porque ele altera a cor do suco. Né? Fica escuro, um doce que você vai fazer, altera a coloração do doce. Então, tem gente que prefere fazer com o açúcar mascavo. O açúcar demerara. Tá? E o de coco? E aí o açúcar de coco, eu diria que ele desses 3, assim, ele é mais queridinho.
Por quê? Porque o índice glicêmico do açúcar de coco, ele é menor do que o açúcar mascavo, açúcar demerara. Ou seja, ele não dá o pico de glicemia, consequentemente de insulina, que esses dois dão, e muito menos esse aqui. Para quem é diabético, porque a gente sabe que esse número de diabéticos está aumentando cada vez mais aqui no país, né? Qual desses aqui você recomendaria, mãe? Olha, na verdade o diabético, ele não é recomendado ele consumir açúcar, tá? Não é recomendado, de jeito nenhum, nenhum desses, tá? O ideal mesmo é ele consumir os alimentos sem açúcar, tá? E a gente tem adoçantes melhores, de qualidade, até porque tem muitos adoçantes hoje que a gente já sabe que fazem muito mal para a saúde. Então, o diabético ele vai tomar um açúcar, ele não precisa colocar açúcar. Ele pode, é o que a gente chama hoje, eu converso muito com meus pacientes no consultório, a gente precisa treinar o paladar da gente. Eu tiro por mim. Há 10 anos atrás o meu café era o mel. E qual é o sabor genuíno do café, pessoal? É o amargo. É isso aqui, é o sabor genuíno do café, é o amargo. Então, o que eu fiz? Tem pessoas que são mais radicais. Eu tenho paciente que eu digo, não coma isso. Ele é louco por aquilo ali, ele não come nunca mais. De um dia para o outro. Mas ninguém é igual a ninguém. Então, eu oriento muito e reduzindo. Foi o que eu fiz com o meu café. Eu fui reduzindo. Eu confesso aqui que eu não consigo tomar ele sem nada, mas eu coloco assim, um pingo de um adoçante, tá? Que é bem saudável, mas assim, só um pouquinho. Mas eu já melhorei muito, porque há 10 anos atrás meu café era o mel. Bom, conversei aqui com a nutricionista Carolina Hilley sobre o açúcar, né? Quais são os malefícios do açúcar para a nossa saúde. Doutora, muito obrigada então pelas dicas, pelo alerta. Se quiser deixar aí um recado para o nosso público. Realmente é um alerta que precisa ser dado sempre e para sempre. Se afastem do açúcar, tá? Se não der para se afastar de repente, tá? Depende muito, como eu falei, de pessoa para pessoa, mas passem cada vez mais a consumir menos. A gente tem estratégias, inclusive, de planos alimentares, a gente tem substâncias para você consumir na farmácia magistral e manipulados que ajudam nessa compulsão por doce. A compulsão por doce ela vem muito em função de ansiedade. Então, a gente tem que aplacar, na verdade, a ansiedade. O exercício físico, ele ajuda. Existem alguns alimentos também que ajudam a você reduzir essa compulsão por doce. Lembrando que o açúcar refinado, que é esse açúcar branco, está condenado, né? Então, se tiver que usar, use, por exemplo, o mascavo, o de coco, né? Ou um adoçante. Doutora, muito obrigada, então, pela sua participação hoje aqui no quadro Vida Saudável. Eu é que agradeço, que eu gosto muito aqui do programa de vocês. As portas estão sempre abertas aqui para você. Muito obrigada. Estar com vocês. Vida Saudável. Oferecimento Mateus. Somos um só coração. E Universo Saudável Gourmet. Coma bem, viva melhor.